Amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, uma boa noite. Espero que os irmãos estejam percebendo a graça, a maravilhosa graça de Jesus sobre sua vida nestes tempos. Nós estamos nesta semana, nesta primeira semana após a ressurreição de Jesus. Fico imaginando como deve ter sido essa primeira semana na vida dos discípulos, ainda extasiados com a presença daquele que eles viram morrer na cruz. Eles viram de maneira horrível ali na cruz. E essa semana, comendo com eles, andando com os discípulos, instruindo os discípulos e falando acerca dos próximos passos. Tenho a minha Bíblia aberta em Atos, no capítulo 1, quando o texto diz assim: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Jesus batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Comeu com eles, andou com os discípulos. Como devem ter sido esses dias na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos de Jesus? Será que eles estavam preocupados com o dia a dia? Será que eles estavam preocupados com a sua subsistência? Será que eles estavam preocupados com os governos, com César? Será que eles estavam preocupados com sua saúde? Eles estavam tão felizes, eu imagino que eles estavam tão felizes ainda curtindo aquele pós-morte de Jesus, aquele retorno que eles nem imaginavam que ia acontecer aquilo, muito embora Jesus já houvesse dito a eles que seria assim. Mas uma coisa é eles ouvirem, outra coisa é eles perceberem. Agora eles perceberam porque viram, eles viram Jesus com seus próprios olhos. Esses 40 dias devem ter sido dias maravilhosos. Quem sabe uma boa aplicação deste fato, desses 40 dias ali junto com os discípulos, para nós seria imaginarmos ainda se estivéssemos nesses 40 dias, vivendo o clima desses 40 dias, ali juntamente com Jesus. A única diferença é que Jesus não estava com eles, como ele está hoje conosco. Jesus está conosco de modo espiritual através do Espírito Santo. A presença de Jesus, a presença de Deus ali, era uma presença física, mesmo pós-ressurreição. Jesus era corpo glorificado. Jesus não era um espírito, Jesus era corpo glorificado. Hoje, nós temos a presença de Jesus conosco, na pessoa do Espírito Santo. Então, por que não vivermos a alegria, não vivermos a dimensão da presença de Deus Todo-Poderoso, não na forma como Jesus se apresentou aos discípulos, mas na forma como Deus se apresenta hoje na pessoa do Espírito Santo? Esses 40 dias que Jesus pôde conviver ali com os discípulos e os discípulos com Jesus, podem ser trazidos para os dias de hoje nessa dimensão. A única diferença é que nós não podemos perceber o Jesus crucificado como os discípulos viram.
Mas os discípulos viram Jesus morto na cruz. Eles viram Jesus sangrando. Eles viram Jesus sendo esbofeteado, sendo chicoteado. Eles viram Jesus sendo-lhe colocada aquela coroa de espinhos sobre a cabeça. Nós não vimos isto. Mas nós percebemos a ação de Deus e o próprio Deus conosco, porque Ele habita no nosso coração. O batismo com o Espírito Santo, que Jesus disse que haveria de acontecer 10 dias depois que ele fora levado para os céus. Jesus ficou 40 dias com os discípulos. No 50º dia houve o batismo no Espírito Santo. Nós já recebemos esse batismo no Espírito Santo. Nós já somos marcados com o Espírito Santo da promessa. Que possamos viver nestes dias como se estivéssemos naqueles 40 dias com Jesus ali, praticando a presença de Deus. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, porque podemos sentir Jesus de uma maneira diferente, é verdade, não da maneira como os discípulos sentiram, como os apóstolos sentiram, vendo o próprio Cristo, que há poucos dias atrás haviam visto na cruz. Mas podemos sentir a presença de Cristo, podemos sentir a presença de Jesus. Que possamos viver aqueles 40 dias dos discípulos lá, hoje, porque Jesus está presente em nós através do Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, habita em nós. Procuremos, amados irmãos, viver então nesse clima da presença de Deus, como aquele clima que os discípulos viveram, numa dimensão diferente, é verdade. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, vamos interceder por tantas necessidades que temos, sem dúvida alguma, nos tempos de hoje, tantas expectativas temos nos tempos de hoje, tantos desafios temos nos tempos de hoje, é verdade. Mas o Senhor cuida de nós, sempre cuida de nós. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, e vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado porque podemos viver nos tempos que se chama hoje, com o mesmo espírito que os discípulos viveram aqueles 40 dias, depois da ressurreição de Jesus e enquanto Jesus estivera com eles. A diferença é que hoje Jesus não está conosco como ele estivera com os discípulos ali, mostrando-se ressurrecto, mostrando as chagas nas mãos, mostrando o seu corpo glorificado, já que os discípulos viram o corpo dilacerado de Jesus. Mas nós podemos sentir a presença de Jesus através da estada do Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, nos ajude a viver como aqueles 40 dias nos tempos de hoje. Muito embora não seja aquela dimensão nos discípulos, mas nós temos uma experiência maravilhosa de tê-lo morando em nós. Somos templos do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Queremos te pedir força, queremos te pedir poder, queremos te pedir, ó Deus, resignação, queremos te pedir alegria, queremos te pedir competência para fazer o que precisamos fazer como igreja nos tempos que se chamam hoje. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo dia que vivemos hoje. Obrigado por esta quarta-feira. Oramos em nome de Jesus. Amém.
preciso do Senhor. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Deus, Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Querida igreja, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, nesta quarta-feira nós estamos concluindo essa série de estudos, série de reflexões sobre vida interior. Eu espero que você tenha aproveitado adequadamente esse tempo, um tempo precioso, vida interior, e pudemos definir de maneira muito clara, e eu quero deixar isso claro também, marcante na nossa vida, vida interior como sendo a prática da presença de Deus em nossa vida. Como precisamos da presença de Deus, como precisamos perceber a presença de Deus. E nós só conseguimos perceber a presença de Deus quando nós nos envolvemos com essa prioridade. Nós gastamos tempo, ou gastamos mais tempo na vida, naquilo em que temos mais prioridade. Então, se nós gastamos tempo com Deus, é porque nós estamos dando prioridade a Deus. A prática da presença de Deus como objetivo dessa vida interior. Nós não poderíamos deixar de associar de maneira muito clara essa prática da presença de Deus e essa vida interior com o Salmo 42, no versículo 1 e 2. Como bem conhecemos, assim como o cervo brama, anseia por águas correntes, assim a minha alma suspira, anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E a última frase, no versículo 2, ali no final: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O fato de nós ansiarmos por Deus é que vai fazer com que a nossa vida interior ganhe qualidade. Nós só podemos trabalhar a vida interior quando nós trabalhamos na prática da presença de Deus. E é isso que vai nos dar a alegria. Muito embora não é o que temos de relevante nos dias de hoje. Os dias de hoje,
O mundo que nós vivemos, essa sociedade monopolizadora que nos monopoliza em termos de tempo, nos monopoliza em termos de esforço intelectual, esforço emocional, demanda contra essa prática da presença de Deus, a ponto de nós, muitas vezes, não termos tanto tempo quanto gostaríamos até de estarmos juntinho com Deus e vivendo, experimentando esse anseio do salmista. Esse anseio que se assemelha ao veado do campo, ao cervo, que anseia por águas correntes. Assim, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O grande esforço e o grande objetivo nosso é fazer com que esse texto seja real na nossa vida. Esse texto ele não pode ser intelectual apenas. Esse texto não serve para ser decorado tão somente. Esse texto não serve para que estejamos declinando o tempo todo. A não ser que declinar o tempo todo para nos fazer não nos esquecer dessa realidade, de que devemos ansiar por Deus. E o meu coração precisa ansiar por Deus. Se o seu coração não anseia por Deus de maneira forte, já passou o tempo de pedir e clamar por isto. Senhor, me ajude a clamar pela tua presença, porque só assim a vida interior será abastecida. Não podemos nos esquecer de entender o que significa vida interior e vida exterior. Hoje nós estamos concluindo uma série de estudos sobre vida interior, então eu gostaria de recapitular com você os elementos básicos disso. E um dos elementos básicos da vida interior é entender o que significa vida interior e o que significa vida exterior. Vida exterior significa tudo aquilo que nós temos de perspectiva concreta, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que nós podemos sentir com os nossos órgãos sensoriais, tudo aquilo que nós podemos perceber de maneira concreta. Nós podemos ver tudo aquilo que abastece o nosso corpo físico, tudo aquilo que abastece o nosso exterior. Tudo isso tem a ver com vida exterior. E tudo isso está imerso num coração enganoso. Vários textos nós temos refletido em vários textos, como Marcos no capítulo 7, como Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 18, 19, que mostra algumas características do nosso exterior, algumas características que têm a ver com o nosso corpo pecaminoso e o que tudo isso demanda. Isso tem a ver com o mundo exterior. Existem coisas boas no mundo exterior, claro, sem dúvida alguma, mas o que existe de excelência na nossa vida tem a ver com o mundo interior. Aliás, a nossa vida exterior, ela ganha sentido com um bom alicerce de vida interior. Nós precisamos fazer com que a nossa vida interior tenha proeminência sobre a nossa vida exterior. E isso é uma luta muito grande. É aquilo que o apóstolo Paulo sempre dizia e nós sempre repetimos. Ele dizia, olha, eu não quero, mas acontece, mas o meu corpo deseja. Eu quero, mas o meu corpo não deseja. Ou seja, existia uma luta entre o interior de Paulo, que já estava restaurado, que já estava ressuscitado com Cristo, e o exterior do apóstolo Paulo. Existe uma demanda muito grande e é muito difícil, seria quase que impossível, não fora a ação do Espírito Santo nos ajudando e nos fortalecendo com seu poder,
Por isso é que o apóstolo Paulo ora para que o nosso interior seja fortalecido com o seu poder, ali em Efésios, no capítulo 3. A vida interior é a que nos leva a depender da graça de Deus. A vida exterior é a que nos leva a depender da nossa autossuficiência. E daí dá para a gente perceber o quanto a vida exterior nos leva às decepções. É verdade. Muito da nossa vida exterior, muito do que buscamos conquistar em termos de vida exterior, nos leva muitas vezes às decepções. Isto quando nós não dosamos adequadamente vida interior e vida exterior, dando proeminência até para a vida exterior, para a vida interior, para que possa alicerçar adequadamente a vida interior. Então, essa grande luta, vida interior e vida exterior, precisa ser vencida pela vida interior. E é isso que vai nos levar à verdadeira alegria. É isso que vai nos levar à verdadeira paz. É isso que vai fazer com que nós entendamos os propósitos de Deus. Esse investimento na vida interior que vai fazer com que nós entendamos os seus propósitos. E entender os seus propósitos é vital. É vital por quê? Para nós não ficarmos martelando, dando murro em ponta de prego. Não estarmos martelando no vazio. Estarmos martelando certeiramente na cabeça do prego. Estarmos esmurrando o ar, conforme a linguagem do apóstolo Paulo. Quando nós investimos demais na nossa vida interior, nós entramos num processo, muitas vezes, de decepções, de enganos, de projetos mal sucedidos. Então é imprescindível nós dosarmos adequadamente. E para nós dosarmos adequadamente, nós precisamos investir mais na vida interior. Pastor, mas você não está dizendo que tem que dosar? Isso dá ideia de 50% um, 50% outro. Ah, mas essa pergunta é muito boa. É como se nós estivéssemos andando ou nadando contra a corrente. Quando nós nadamos contra a corrente, nós não conseguimos chegar aonde nós esperamos chegar na outra margem, se nós não nadarmos contra a corrente. É nadando contra a corrente que nós vamos conseguir chegar onde nós conseguimos colocar o nosso alvo, o nosso objetivo. Porque a própria correnteza já vai nos levar para fora do alvo. Ele já começa a nos levar para fora do objetivo na primeira abraçada que nós damos. Isso significa o quê? Significa que para nós conseguirmos dosar bem, nós precisamos investir mais no mundo interior, investir mais nas coisas de Deus, investir mais em conhecer os propósitos de Deus. E aí nós vamos conseguir perceber. E nós vimos durante todo esse tempo algumas disciplinas espirituais que nos ajudaram tremendamente a focar na nossa vida interior. Porque se nós não analisássemos ou nós não pontuássemos algumas disciplinas espirituais ou algumas ferramentas, como chamamos, algumas ferramentas que nos envolvem e que nos levam a viver uma vida interior, esse apelo seria um apelo etéreo. Nós não teríamos uma dimensão muito clara do que ser ou do que investir na vida interior. Por isso é que nós usamos aí algumas ferramentas, que nós chamamos de ferramentas, mas nada mais são do que algumas disciplinas espirituais, como por exemplo a meditação. Através da meditação faz com que nós associemos
aquilo que lemos nas Escrituras Sagradas com aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, ou seja, é aquele tempo a sós com Deus, meditando em quê? Meditando na conta bancária, meditando nos propósitos concretos de vida, nos propósitos materiais de vida. Não, meditando na vida interior, meditando na palavra de Deus, meditando nos propósitos de Deus, meditando nas ordenanças de Deus, meditando nos estatutos de Deus, meditando naquilo em que Deus ordena que nós meditemos. Foque as suas atenções aí. Gastem tempo com o reino. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Então nós vimos, nós não iremos detalhar aqui, porque nós já fizemos isto. Durante uma quarta-feira, trabalhamos a disciplina da meditação como uma das ferramentas que nos levam mais para dentro de uma vida interior. Nos levam a estar mais próximos de Deus. Através da meditação, nós praticamos um pouco mais essa prática da presença de Deus. Nós trabalhamos essa prática da presença de Deus através da meditação. E o que dizer da oração? É impossível nós estarmos meditando sem estarmos orando. Mas é um tempo em que, ou com o objetivo de meditar, ou com o objetivo de agradecer todos os benefícios que Deus tem nos dado, oração de gratidão, interceder por necessidades dos nossos irmãos, necessidades alheias, oração intercessória, pedindo para que o Senhor nos fortaleça nos nossos desafios, oração petitória. São vários tipos de oração, oração de consagração. Senhor, me ajuda a ser mais consagrado a Ti, a ter a minha vida mais reservada para o Senhor. Oração consagratória. Consagrando os nossos bens, consagrando a nossa inteligência, consagrando o nosso tempo, consagrando o nosso ministério, consagrando os nossos filhos, consagrando a nossa família, consagrando tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de material como recursos, além daquilo que pedimos muitas vezes, aliás, além daquilo que precisamos muitas vezes, e chegando à beira do que pedimos muitas vezes e não necessariamente precisamos. Mas nós pedimos e o Senhor nos dá, consagrando tudo isto. Então é impossível praticar a presença de Deus sem a oração, sem a disciplina da oração, sem estarmos conversando com Deus. E nós vimos que para conversar com Deus, nós não precisamos necessariamente fechar o nosso quarto. A oração não acontece só fechando a porta do nosso quarto. É uma das formas. Eu posso fechar a porta do meu quarto e no meu interior físico e no meu interior mental e espiritual estar conversando com Deus. Mas em todos os momentos, orando ao caminhar, orando ao trabalhar, orando lavando louça, orando fazendo uma carta no computador, orando elaborando um programa de computador, orando trabalhando numa fresadora, num torno mecânico, numa máquina operatriz qualquer, num projeto arquitetônico, construindo uma casa, carregando blocos, fazendo quaisquer coisas, nós podemos estar orando, orações de gratidão, oração pedindo força física, pedindo força emocional. Sem a oração, a nossa prática da presença de Deus fica esvaziada. Então, através da oração, é uma outra ferramenta poderosa para estarmos trabalhando essa prática da presença de Deus. E aí, estar sentindo, pensando, e não só lembrando, assim como o servo
anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando entrarei na tua presença? Mas vivendo isto, só assim nós vamos ansiar pela chegada de Jesus, pela vinda de Jesus, pela volta de Jesus, pelo arrebatamento, quem sabe. Então, nós vimos aí através da oração uma das disciplinas importantes. Nós vimos também a disciplina do estudo. Como é importante nós estudarmos a palavra de Deus, buscarmos compreender a palavra de Deus, não só refletir, não só ler de maneira corrente, mas examinar, ir para um texto, ir para o outro, perceber como Deus é harmônico, como a revelação de Deus é harmônica, tanto em Gênesis quanto em Apocalipse. O que é falado em 1 Reis não está em desarmonia com o Evangelho de João, não está em desarmonia com nenhuma das cartas de Paulo, não está em desarmonia com nenhuma das cartas de João, das cartas de Pedro, da carta de Judas, da carta de Timóteo. Não está em desarmonia, tudo isso está harmonicamente construída, porque foi construída por uma mente única. Então, o estudo da palavra é vital para que nós possamos viver essa prática da presença de Deus. Uma outra ferramenta, a ferramenta da simplicidade. Nós tomamos o exemplo da simplicidade de Jesus. Nós tomamos o exemplo da solitude de Jesus como outra ferramenta. Nós pegamos o exemplo do serviço. Eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para dar a vida em resgate de muitos, o exemplo do próprio Jesus. Nós vimos a disciplina da confissão, nós vimos a disciplina da adoração, vimos que a adoração não é tão somente cantar. O cântico é uma das expressões de adoração, mas a expressão maior da adoração, a expressão maior da adoração, é aquela adoração espiritual, é aquela adoração que o Senhor requer. Deus é espírito, importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, como disse Jesus à mulher samaritana. Então, são disciplinas da oração, o jejum, a disciplina do jejum. Como é difícil nós vencermos as demandas do nosso corpo. Porque quando passamos mal, quando nos sentimos mal, isso significa que o corpo está demandando, está requerendo aquilo que ele recebe todas as vezes que ele reclama. Todas as vezes que ele reclama, nós sentimos em forma de fome, em forma de desejo de comer, nós vamos lá e comemos. Mas quando nós dizemos assim, hoje eu vou deixar o meu corpo passar necessidade e vou priorizar o espírito. O corpo vai reclamar e vai reclamar muito, muito, a ponto de nós não suportarmos os seus reclamos. Nós não suportamos o quanto ele reclama e a ênfase como ele reclama. E ele reclama fazendo com que nós sintamos tontura, que nós sintamos dor no estômago, nós sintamos mal-estar. Isso significa que o corpo está requerendo aquilo que nós estamos acostumados a dar para ele todo o tempo. E ele precisa realmente disso. Mas o jejum, ele nos leva a dominar a nossa carne. Ele nos leva a entender que acima dos reclamos ou das reclamações do nosso corpo estão os reclamos ou as reclamações do nosso espírito. A minha alma anseia, assim como o servo
anseia por águas correntes, o meu corpo anseia por alimento físico, mas o meu espírito anseia por alimento espiritual. E muitas vezes nós não damos aquilo que o espírito anseia, mas damos o que o corpo e a carne anseia. Então, o jejum é uma prática de alimentação da vida interior. É verdade que exige cuidados, exige algumas precauções, e o jejum deve ser feito debaixo de direcionamento, de orientação. Orientação médica, se o jejum for mais espaçado, orientação espiritual, para que nós estejamos nos preparando espiritualmente antes, para que tenhamos um alvo e um objetivo para o jejum, e também nos preparando fisicamente antes de começar, porque às vezes nós vamos começar um jejum, vou começar um jejum de 8 horas, então eu procuro me alimentar dobrado antes. É uma atitude insana. Não façam isso. Não façam isso. Existe um preparo justamente o contrário disso. Irmos nos preparando dias antes para um período de 8 horas de jejum. Nos abstendo lentamente, 2 dias antes, 3 dias antes daquilo em que nós nos propusemos, da forma como nós propusemos jejuar. Então existem alguns direcionamentos, mas de qualquer forma é uma ferramenta, é uma disciplina espiritual extremamente maravilhosa. Enfim, nós pudemos ter um tempo aí muito precioso nestas quartas-feiras. Eu gostaria de pedir que você, se você deseja, os esboços desses estudos, envie-me uma solicitação via WhatsApp, ok? Pessoal, pastor, mande para mim os esboços das disciplinas espirituais que estudamos. Ali nós vamos ter toda uma sequência, nós vamos ter todos os textos para poder refletir melhor, para poder estudar melhor. Aliás, usar uma das disciplinas espirituais acerca das disciplinas espirituais para nos preparar melhor, para usar as disciplinas espirituais como ferramentas eficazes. Que o Senhor nos ajude a estarmos cada vez mais preparados e cada vez mais junto dele, para que essa presença dele possa ser percebida por nós e percebida pelos que estão ao nosso redor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, agradecendo por esse tempo todo, esses quase 3 meses em que ficamos estudando ou ficamos trabalhando esse tema das disciplinas espirituais, da vida, essa vida interior como sendo a prática da presença de Deus. Vamos orar. Logo depois estaremos ouvindo um maravilhoso louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos refletir na Tua palavra, podermos nos alimentar dela, podermos trabalhar essa prática da Tua presença através destas disciplinas, através desse ferramental. Te agradecemos, ó Deus, pela disponibilidade dessas ferramentas. Mas te pedimos, ó Deus, nos ajude a não deixar perder este desejo de estarmos trabalhando essa prática da Tua presença. Que isso seja visto com prioridade na nossa vida. Que em nosso dia a dia nós tenhamos como meta praticar mais a Tua presença. Trabalharmos melhor essa prática da Tua presença.
a ponto de nós entrarmos na dinâmica do salmista o mais possível, quando diz: assim como o servo anseia por águas correntes, assim o meu coração anseia por ti, ó Deus. E assim como o salmista deseja e anseia por estar na tua presença, que possamos ansiar também. Quando estarei na tua presença, Senhor? Que nós possamos alcançar esse nível, que possamos alcançar essa dinâmica da prática da tua presença. É a nossa oração de gratidão e é a nossa oração de petição também. Em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. Não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. Verdade é tua palavra, que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Ah, como precisamos desse Deus, como precisamos dessa luz, como precisamos da alegria que vem do Todo-Poderoso. É isso que nos anima, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz olhar
o futuro com esperança. Ah, como eu preciso de Deus! Assim como a corça anseia por águas correntes, assim o nosso coração precisa, anseia por Deus. Queridos irmãos, nós estamos terminando este culto e nos despedindo agora. E para nos encontrar no próximo domingo. Próximo domingo estaremos juntos a começar esse primeiro domingo, o primeiro domingo de abril, sendo o primeiro domingo de abril. E ressaltando isso, o tempo está passando muito rápido. Por isso, devemos remir o tempo, como o apóstolo Paulo nos ensina ali na sua carta aos Efésios, no capítulo 5. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Estaremos juntos, permitindo o Senhor no próximo domingo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e bom descanso a todos.